Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui quem vos fala é o professor Jailson Azevedo. Estamos hoje para trabalhar um assunto maravilhoso, que é justamente sobre a produção e organização do espaço geográfico da região Sudeste. E eu espero que você nos acompanhe e goste dessa aula. Vamos lá? Olhem só, a região Sudeste é a região mais rica do Brasil. Mais rica por quê? Porque hoje, atualmente, se concentra a produção industrial do Brasil. Para você ter ideia, nas primeiras décadas dos anos de 1900, tá certo? Tínhamos a maior produção de café no Brasil. 90% do PIB brasileiro se encontrava na região Sudeste. Hoje, nós sabemos que a região Sudeste ela é composta por alguns estados, como é o estado de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Lembremos que o Rio de Janeiro já foi a capital do Brasil, então lá se concentrava a questão do poder político e econômico. Lembremos também que depois de Minas Gerais, com o fim do ciclo do ouro, tivemos também o chamado ciclo do café, também chamado de Ouro Preto, onde nós vemos que o Brasil era um país agrário exportador, mas que hoje é um país urbano e industrial. O Sudeste é a região mais populosa e urbanizada do Brasil. E o que é urbanização? Urbanização fala de cidade. Então, no que diz respeito à região Sudeste, predominantemente 70% a 80% da população da região Sudeste se encontra nas cidades, morando nas áreas urbanas. Tá? De acordo com o IBGE, em 2010, né, a população do Sudeste era de cerca de 80 milhões de pessoas. Imagine, 80 milhões de habitantes. Esse número representa 42% justamente de toda a população brasileira. 93% de seus habitantes vivem nas cidades. Ou seja, é uma região totalmente urbana, predominantemente, melhor dizendo, urbana. Como podemos ver aqui a questão da população, do índice, da porcentagem da população por regiões brasileiras. Temos a maior população na região Sudeste e, em segundo, a região Nordeste, que inclusive são as duas grandes regiões que são conhecidas como colégios eleitorais. Temos aqui também a questão de uma tabela acerca da população urbana e rural. E isso denota o quê? Denota que a população, 92% dela, é urbana, se encontra nas cidades e possivelmente trabalha no setor da indústria e do comércio, predominantemente. A região Sudeste era o berço da indústria brasileira. Se lembre que nós tivemos 3 ciclos principais econômicos no Brasil. Tivemos o ciclo da cana-de-açúcar, que caiu em declínio devido à concorrência com o açúcar das Antilhas, tá certo? Tivemos o ciclo do ouro em Minas Gerais, quando uma leva muito grande de nordestinos, de pessoas que estavam no Nordeste, começaram a fugir para Minas Gerais em busca da riqueza da noite para o dia, do ouro. Só que esse ouro acabou, é um minério, né? É um recurso natural não renovável, e começaram a buscar um outro tipo de economia para o Brasil. Então nós vimos o quê? O terceiro ciclo, chamado o ciclo do café, que começou no interior do estado de São Paulo e boa parte também do estado do Rio de Janeiro. E nós vemos que até o final do século XIX não existiam indústrias no Brasil. Tá? Então, a indústria só veio por quê? Porque em 1929 houve uma grande crise. A crise chamada Depressão de 1929, onde as bolsas de valores quebraram nos Estados Unidos e os Estados Unidos, como superpotência econômica, né, começou também a derribar outros mercados, promovendo uma crise de caráter mundial, de escala de proporção mundial. Então nós vemos que a economia brasileira naquele ano, em 1929, tá, justamente correspondia a 90% do PIB, que é o Produto Interno Bruto. Tudo que o Brasil produzia em um ano, 90% vinha do café. E isso demonstrou a fragilidade da economia brasileira. Então houve uma necessidade de diversificar, de dinamizar a economia brasileira. E nós tivemos um processo de urbanização em 2 momentos principais, de 1929 até 1945 e pós-1945. A primeira, baseada na perspectiva da iniciativa público-privada,
né, da iniciativa privada, onde o governo esperava que as grandes multinacionais viessem investir no Brasil. Só que no Brasil, ele era visto como um país de investimento de alto risco. Só após 45 que houve uma política de substituição de importação. E o que isso significa, professor? Significa que o que antes o Brasil comprava lá fora, ele começou a produzir em seu próprio país. Certo? Então nós temos, nessa época o café era o principal produto da economia brasileira, gerou muito dinheiro com a exportação e isso favoreceu o quê? A compra de máquinas. Lembremos que a região sudeste ela foi privilegiada pela infraestrutura de transporte herdada pela economia cafeeira. Também temos a questão dos imigrantes italianos, japoneses, alemães, russos, que trabalharam nas lavouras de café e tinham conhecimento, né, sobre a produção, inclusive no manuseio de máquinas, tá? Além, né, na produção industrial, garantindo mão de obra qualificada para a indústria. Nesse período também surgiu os grandes, vamos assim dizer, as favelas, ou como os geógrafos têm o costume de dizer, o subúrbio, tá certo? São os bairros mais pobres. Por quê? Quando o Brasil ele chama esses imigrantes para trabalhar no Brasil, né, quando o governo brasileiro chama, eles fazem o quê? Eles tinham ocorrido no Brasil a libertação dos escravos. E eles não queriam que esses escravos trabalhassem como assalariados. E essas pessoas fugiram para as cidades em busca de oportunidades, em busca de melhores condições de vida e começaram a se instalar nas áreas mais, vamos assim dizer, nos terrenos mais elevados, né? Como nós podemos ver no estado do Rio de Janeiro e São Paulo. Então, o surgimento do processo, né, de formação das favelas ou dos subúrbios ou dos aglomerados subnormais ocorre justamente nesse período. Aqui nós temos a indústria antiga, onde se utilizava muita mão de obra, principalmente na questão da tecelagem, a questão no processo fabril mais arcaico, vamos assim dizer, e agora a indústria altamente robotizada, de tecnologia de ponta, como é o caso da robótica, a questão da automobilística, a questão da informática, e aí sucessivamente, que exige pouca mão de obra, mais especializada, e a gente vê a introdução muito grande de máquinas, principalmente na automobilística. Mas nós sabemos que nem só de indústria a região sudeste vive. Lá também é o também conhecido como grande celeiro de exportação do agronegócio brasileiro. É nessas regiões, principalmente na região do Pontal do Paranapanema, no interior do estado de São Paulo, que nós vemos as grandes fazendas, que aqui nós conhecemos como latifúndio, que são enormes propriedades rurais, onde eles produzem um único grão. A soja, o milho ou até mesmo a cana-de-açúcar, tá certo? Nós vemos esses mares, né, vamos assim dizer, verdes, que são justamente as lavouras de cana-de-açúcar, café, laranja, entre outros artigos, geralmente para exportação. No Sudeste está também o maior setor comercial e de serviços do país. Lembremos que a região Sudeste é composta por 80 milhões de brasileiros. Imaginemos 80 milhões de pessoas. O comércio, a indústria e os serviços, como não são? É uma cidade que não dorme. É uma cidade que é uma região, estamos falando de região sudeste, né? Mas, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que são as principais capitais brasileiras, elas são justamente muito, mas muito populosas. Nessa região há um grande número de centros de comércio especializados. Um exemplo disso é a 25 de março, né? Que muitas pessoas saem daqui, vão para lá comprar roupas e outros artigos para revender. Os serviços, no que diz respeito aos serviços, nós temos vários serviços encontrados na região sudeste. Principalmente os serviços médicos e hospitalares, como temos o Hospital Sírio-Libanês, que é um dos centros de referência para o tratamento, inclusive, do câncer, né? E isso na perspectiva não de Brasil, mas de América Latina, como também grandes universidades, hotéis de alto padrão, tá? E centros de cultura e lazer. Inclusive lá existe o Museu da Língua Portuguesa, né? Que é um dos museus mais lindos e interessantes que o Brasil tem. As sedes de muitos bancos e grandes indústrias, tá certo?
situam-se também nessa região, e os principais centros que desenvolvem pesquisa científica, como é o caso do Instituto Butantan e o Instituto Joaquim Nabuco, né? Temos aqui uma imagem do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, e temos aqui as imagens das principais cidades da região sudeste, como é o caso da cidade de Minas Gerais, a cidade de Vitória, no Espírito Santo, a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo. Mas na região sudeste, possui 80 milhões de pessoas, concentra a maior parte da economia brasileira, mas também concentra problemas sociais. Então nós temos que ver que o sistema produtivo chamado capitalismo, ele é produzido e reproduzido de uma forma contraditória. Ele inclui, mas ao mesmo tempo exclui pessoas do processo produtivo. E aqui nós vemos os principais problemas, como é a questão do trânsito. Imagine, nós falamos aqui que o trânsito de João Pessoa é horrível. Imagine na grande São Paulo. Temos também a questão das favelas, temos a questão da marginalidade, temos a questão dos serviços públicos, como é a questão do transporte público, a questão do lixo, a questão da poluição dos rios e mares, e sucessivamente. Tá certo? A aula fica por aqui, Deus abençoe e até a próxima. Um abraço.